Na aula passada, você aprendeu mais uma pergunta básica. Quando? When? Viu mais profissões. Police officer, carpenter, musician. E estudou o emprego do does em perguntas e negações. Does he speak English? He doesn't speak Russian. Aprendeu o som do T e do D antes de ir. Different, tip e, muito importante, gente, teacher. Teacher. Cuidado lá, hein? E a frase de sobrevivência do dia. Thank you. Obrigada. Uma boa aula. Hello, folks. Hello, Sonia. Hello, Christina. Hello, people. So, what are we going to do now? People, now we are going to check what we have already seen, okay? So, everything that is related to our basic communication will be checked, revised today, right? The other parts, the understanding language part, the pronunciation tip, everything apart from the basic communication will be new. But basic communication, revision. All right? Sonia? Okay, so I imagine, Christina, we have many things to do. That's right. So let's begin. Let's begin. Eu comentei com vocês que nós não teríamos mais novas palavras para a pergunta. Porém, nós vamos hoje ver um novo uso, um novo tipo de informação para uma palavra para a pergunta que nós já conhecemos. Que palavra é essa? Essa palavra é how. Ela se repete. Nós já vimos how como característica de coisas. Agora nós vamos ver how como cenário, como lugar, tempo e maneira onde as coisas acontecem, como as coisas acontecem, quando as coisas acontecem. Vamos ao nosso exercício? Que palavras nós estamos vendo? Sozinho, rapidamente, diferente, amarelo, festa e lápis. Quais dessas palavras respondem à pergunta como? Nós temos sozinho. Você mora como? Sozinho. Nós temos rapidamente, que nos diz como nós fazemos alguma coisa, trabalho rapidamente, caminho rapidamente. Nós temos diferente, que é uma palavra que a gente até usa para dizer como nós fazemos as coisas, mas que também é usada como característica. E isso é uma coisa que vai acontecer. Existem algumas palavras que servem, até porque elas são respostas para a mesma pergunta, que é como ou how, elas servem para descrever como são feitas as coisas e como são as coisas. Até o final dessa explicação, isso ficará bastante claro para vocês. Temos então amarelo, é uma característica, portanto não descreve como fazemos as coisas. Temos festa e temos lápis, que são palavras o que, what. Vamos aos nossos exemplos. Eu te conheço bem. Eu te conheço como? Bem. Responde a pergunta como, relacionada com a ação conhecer. Em inglês, I know you well. Well é how, é como fazer alguma coisa. Ela caminha rapidamente, o exemplo que eu já dei para vocês antes. Ela caminha como,
rapidamente é uma forma de fazer as coisas. She walks quickly. Quickly é how. Ela mora sozinha. Ela mora como? Novamente, sozinha é a maneira como fazemos as coisas. Morar sozinho, trabalhar sozinho. She lives alone. Alone, sozinho. How? Eu vou para casa a pé. Eu vou para casa como? A pé. Vejam, aqui nós temos duas palavras que respondem à pergunta como. Como é isso em inglês? É on foot. I go home on foot. On foot responde à pergunta how, ou como. Eles abriram a lata com uma faca. Novamente, mais de uma palavra respondendo à nossa pergunta básica. Com uma faca. Como? They opened the can with a knife. With a knife, com uma faca, responde à nossa pergunta como? How? Agora uma coisa interessante. Em inglês, nós temos finais de palavra, assim como em português, que tem relação com a informação, o tipo de pergunta que a palavra responde. Normalmente, formamos palavras do tipo do what, how, que são essas palavras que nós vimos aqui, acrescentando li ao final de um how, ao final de um adjetivo, como falamos na gramática tradicional, ou de uma característica das coisas. Vamos ver exemplos? Complete, cuja tradução é completo. É uma característica de alguma coisa. Aula completa, explicação completa, livro completo. Quando isso é transformado em um how de fazer, de do what, ou seja, quando isso se transforma num como de uma ação, de como as coisas são feitas, passa a ser completely, que em português é completamente. Desperate, desesperado, transformado em como de ação, fica desperately, desesperadamente. Quick fica traduzido por rápido, com o li fica quickly, rapidamente. Li, como vocês puderam observar, tem uma função semelhante a mente. E mente, este finalzinho, mente, produz palavras que respondem à pergunta how, do what, como fazer o quê. Agora observem que nós podemos ter palavras que respondem à nossa pergunta how, do what, que não terminam em mente, que não terminam em li, em inglês. We live together, nós moramos juntos. Moramos como juntos. Não terminou em li, não terminou em mente. E o contrário também é verdadeiro. A palavra pode terminar em li em inglês, ser um como, fazer o que, e não terminar em mente em português, que é o caso aqui. He plays badly, ele joga mal. Mais um caso, agora o inverso. Termina em li em inglês, mas não termina em mente em português, tampouco é como fazer o quê? É o caso de friendly, que significa amigável, simpático. Quem pode ser friendly? Alguém, alguma situação, alguma mensagem. Então, estamos tratando de coisas. Lonely, solitário, novamente é a característica de alguma coisa. Um dia solitário, um momento solitário. E a friendly message, uma mensagem amigável, uma mensagem simpática, como eu já comentei com vocês anteriormente. Termina em li, é como, mas é como de what, e não como de do what. Mais um exemplo, gente. A lonely life, uma vida solitária. O que é life? Life responde à nossa pergunta what. Agora, vamos ver os nossos dois tipos de how em uso. An easy explanation helps a lot. Como é a explicação? And how explanation helps how. No lugar em que estão as nossas perguntas, estão as palavras que as respondem. Aparece duas vezes how, e cada um tem relação com um tipo de informação. Easy, fácil, é how is the explanation, é como é a explicação. An easy explanation. E a lot é muito, bastante, um monte, é como ajuda, o quanto ajuda. It helps a lot.
Então, nós vimos how, de what, que é easy explanation, como, o que, fácil explicação. E nós vimos how, de do what, que é como, fazer o que. Então, gente, sintetizando, como, o que, how, what, e como fazer o que, how, do what. E como eu vou saber essas diferenças? Simplesmente atentando para a que aquela informação se refere. Se mesmo assim for complicado, usem a seguinte substituição, bem e bom. Onde couber bem é how, do what, tem relação com a ação. Onde couber bom é how, what, tem relação com o que, com coisas, pessoas, seres vivos, etc. Vamos ver um exemplo. A good boy, um bom menino. The boy plays well. O menino joga bem. Vocês não diriam um menino bem e joga bom, não é? Então é esse tipo de relação que tem que ficar clara e isso é uma coisa que intuitivamente a gente consegue dar conta, compreender, identificar. Ok? Nós vamos agora para a nossa comunicação básica, Basic Communication, lembrando que neste momento nós vamos rever todos os assuntos importantes, fundamentais que vocês precisam saber, que vocês precisam ter bem claros. Vamos lá? Let's move on to our review. I want to begin listening to a dialogue where we're going to review spelling, numbers, and addresses. Let's listen. Good morning. Good morning. What's your name? My name's Carlos Martins. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What's your name? My name is Luis Barreto. How do you spell Barreto? B-A-R-R-E-T-O. Where do you live? I live at 127 Paulista Avenue. What's your phone number? My phone number is 3554-2978, area code 11. Were you able to recognize the words we have been working with? Great work. Let's continue. We're going to listen now to the second part of the same dialogue, but this time I want you to focus on age, marital status, occupations, and family members. Let's go. Are you married? I'm married. My wife's name's Anna. Are you married? Yes, I'm married, and I have a daughter. Her name is Carla. Do you have children? I have 2 children, a boy and a girl. Their names are Marcos and Paula. How old is your daughter? She is 3 months old. What about your children? My daughter is 3 years old, and my son is 5. That's nice. What do you do? I'm a bus driver. And you? I'm a janitor. Well, I have to go back to work now. Goodbye. Bye. Were you able to recognize the words we have been working with? Repeat it many times. Review it many times. Let's move on. We're going to take a look now at something that we have seen, but is really, really important. That's why we want you to review it many times. The verb to be. I am Brazilian. I am in Brazil. I am not Brazilian. I am not in Brazil. You are Brazilian too. You are in Brazil too. You are not Brazilian. He is from São Paulo, and he is in São Paulo now. She is not carioca. She is not in Rio now. The next important part that we want to review with you is the family. How are we going to do this? Family song. Listen again. I am a father. I am a mother. We are together. We are a family.
She is my daughter. He is my son. We are together. We are family. Toby is a puppy. It is a dog. It's small and furry. It's part of the family. Welcome to our home. You're not alone. You are a new friend. And part of the family. Part of the family. Part of the family. The next part I want to review with you is the number song. Let's listen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After so much information, songs, and words, I think it's a good time for our break. E o que mais que é importante lembrar? Nós conversamos já sobre a necessidade dos fazer o que, em inglês, das ações, de serem ajudadas nos momentos em que nós fazemos perguntas e negações. Quem ajuda? O do, que também na sua forma negativa fica don't. Lembrem, don't é do mais not. É uma forma concentrada, contraída, que se usa na fala, bastante frequentemente. Essa é uma situação em que as ações são diferentes das ações em português, né? Quando a gente traduz, vocês viram, aquele do não aparece. Na pergunta não aparece nada, na negação aparece só o not, que é o nosso não. Então, claramente, as ações em inglês precisam de ajuda. Quem ajuda? O do. Para que é ajuda? Para fazer pergunta e para negar. O que mais que a gente viu? Nós vimos que quando quem é he, she e it, ou algo que possa ser substituído por he, she e it, como my mother, minha mãe, my father, meu pai, ou the dog, o cachorro, que seria it, nós vimos que quando quem é he, she ou it, a ação passa a ter um S. Isso equivale
de uma forma muito distante aos nossos finais de ação. O do eu falo, que diz que sou eu. O amos, como em nós trabalhamos, que diz que somos nós, né? Isso é o que resta em inglês de uma coisa que tem muito em português, que é conjugações, que são as conjugações diferentes para as diferentes pessoas. Como é que fica o do quando a ação tem S? Ele passa a ser does. Então, nós temos o does para perguntas com he, she e it, e o doesn't para negações com he, she e it. O que é doesn't? É does mais not. Esses são os ajudantes que as ações precisam no presente, ok? Isso é muito importante, é uma característica única da língua inglesa, não tem em português, e vocês precisam ter claro que isso não tem um significado exatamente, mas tem uma função de ajudar a construir as perguntas e a construir as negações. Do you live in São Paulo? Mais um exemplo. Do we need more money? Nós precisamos de mais dinheiro. Where do you live? I don't work at night. Eu não trabalho à noite. They don't know Mr. Papadella. Eles não conhecem o Sr. Papadella. Quando who é he ou she ou it, o do aparece com S. Where does he or she or it live? Onde ele, ela ou alguma coisa mora. Where does the cat sleep? Onde o gato dorme. My sister doesn't like salad. Minha irmã não gosta de salada. How do you spell my name, Sonia? Aha! This is the moment that we have to review the alphabet song. Let's go. Our pronunciation tip now is related to the sh sound, and we want to call your attention to the fact that S plus age makes sh in English, and that obviously there is no such representation in Portuguese. We don't have SH in Portuguese. Right? So listen, repeat as many times as you can to keep it clear. SH has the sound of sh. All right? Sheep, dishes, fish, shoes, washing, English, shrimp, mushroom. Our survival sentence is, in fact, made of one word only, and it is sorry. We use that to call people's attention when we don't understand something.
so we show that we would like them to repeat what they have just said. Okay? Sorry? Let's listen. Repeat it, please. I didn't understand. Sorry. Gente, a nossa dica de estudo de hoje tem relação com uma coisa que é mais para vocês do que propriamente para nós fazermos. Por quê? Porque, eu não sei se vocês já pararam para pensar, inglês, por ser uma língua, não é como as nossas outras disciplinas. As outras disciplinas nós colocamos no caderno e estudamos propriamente. O inglês é como um instrumento que nós temos para nos comunicarmos. Sendo um instrumento, não pode estar no caderno, precisa estar aqui. Então, é como se nós tivéssemos alguma coisa que tem que passar a ser parte de nós. É estranho, é novo, é diferente. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar, esta é a nossa primeira aula de revisão, nós vamos aproveitar este clima de revisão e criar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, momentos em que nós estamos em contato com as expressões, as palavras, as frases que nós ouvimos aqui. Lembrem do que eu falei sobre as fichas. Vocês têm condições de ouvir os conteúdos das aulas, vocês precisam estar expostos constantemente, diariamente, ao que é visto aqui. Por quê? Porque é só quando se usa o idioma que ele passa a fazer sentido. Como nós falamos português o tempo inteiro, estamos no Brasil, esse uso precisa ser colocado no nosso dia a dia, colocado na nossa vida, através de planinhos que a gente faz. Todo dia eu vejo um pouquinho de inglês, todo dia eu olho uma ficha, todo dia eu colo uma etiqueta diferente no espelho do meu banheiro para ir lembrando do conteúdo visto, ok? É isso que vai fazer a diferença e eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante com esses recursos simples, mas extremamente eficazes. É isso? We'll see each other again soon. Na aula de hoje, você aprendeu mais um sentido para a palavra para a pergunta como. Do what? Well. Fazer o quê? Bem. Revisou o verb to be. I am from Porto Alegre. They are from São Paulo. Are you from Fortaleza? Relembrou o que dizer em perguntas e negações no presente. Do e does. Don't e doesn't. Relembrou algumas songs. Family song, alphabet song, number song. Aprendeu o som do SH. Sheep, mushroom, shrimp. E a frase de sobrevivência do dia. Sorry? I didn't understand. Oh, no problem. Até a próxima aula. Na aula passada, você aprendeu mais uma pergunta básica. Quando? When? Viu mais profissões. Police officer, carpenter, musician. E estudou o emprego do does em perguntas e negações. Does he speak English? He doesn't speak Russian. Aprendeu o som do T e do D
the understanding language part, the pronunciation tip, everything apart from the basic communication will be new. But basic communication, revision. All right? Sonia? Okay, so I imagine, Cristina, we have many things to do. That's right. So let's begin. Let's begin. Eu comentei com vocês que nós não teríamos mais novas palavras para a pergunta. Porém, nós vamos hoje ver um novo uso, um novo tipo de informação para uma palavra para a pergunta que nós já conhecemos. Que palavra é essa? Essa palavra é how. Ela se repete. Nós já vimos how como característica de coisas. Agora nós vamos ver how como cenário, como lugar, tempo e maneira onde as coisas acontecem, como as coisas acontecem, quando as coisas acontecem. Vamos ao nosso exercício? Que palavras nós estamos vendo? Sozinho, rapidamente, diferente, amarelo, festa e lápis. Quais dessas palavras respondem à pergunta como? Antes de Different, tip e, muito importante, gente, teacher. Teacher. Cuidado lá, hein? e a frase de sobrevivência do dia. Thank you. Obrigada. Uma boa aula! Hello, folks. Hello, Sonia. Hello, Cristina. Hello, people. So, what are we going to do now? People, now we are going to check what we have already seen, okay? So, everything that is related to our basic communication will be checked, revised today, right? The other part